Muito boa tarde, estamos aqui para mais um programa. Espero que a semana tenha sido boa para você e espero que você tenha projeções aí de um bom final de semana. E nesse meio tempo aí, a gente vai refletir algumas coisas aqui que passou na semana. E aí tem uma coisa que a gente vai trabalhar hoje aqui com vocês, informar que saiu finalmente o decreto que vai regulamentar a reforma da Previdência. Só para a gente entender, a reforma da Previdência foi uma mexida que foi feita aonde? Foi feita uma mexida na Constituição. A reforma da Previdência ocorreu aonde? Na Constituição. E agora, o que vai acontecer? Aí agora tem a Lei 8.213, que regulamenta a Previdência, que foi alterada, e tem a regulamentação da lei, que é o decreto 10.410, que alterou o decreto anterior ali que regulamentava, tá? Então, por um lado, nós não vamos ver todo o decreto hoje aqui, não vou falar para vocês, mas vou falar só os pingados, os pinçados, né? Algumas dicas aí, legal? Muito bem. Vamos ver aqui, então, o decreto 10.410, que foi publicado aí no dia 1º, e foi na última quarta-feira, nessa quarta-feira agora. O que acontece? O novo regulamento, ele facilita a aposentadoria ao considerar que o recolhimento ao INSS, feito a partir do valor mínimo, ele deve contar como um mês inteiro de contribuição, mesmo que o segurado tenha trabalhado um único dia naquela competência. Ou seja, se trabalhou um dia e recolheu o valor mínimo, ele vai ser considerado o mês. Aí, compreenderam? Porque antes era o seguinte, era contado por dia. Para fechar o mês. Então, um mês é 30 dias de contribuição, fecharia um mês. Agora não. Agora, se trabalhar 10 dias, por exemplo, ele vai contabilizar um mês inteiro. Isso é muito bom. Quando sai uma coisa boa, a gente tem que falar. Isso é bom. Vai atingir quem? Vai atingir aquelas pessoas que trabalham em contrato intermitente, que vão de repente lá, são chamados a trabalhar alguns dias. Vai atingir aquele vigilante que é horista, aquele que trabalha em segurança de eventos. Então, aquele trabalhador mensalista, esse não tem problema nenhum, porque ele vai trabalhar o mês inteiro. Isso vai pegar exatamente aquele trabalhador que é o que mais necessita e aquele que é mais prejudicado no aspecto de contribuição. Principalmente o contrato intermitente, que já é da característica do contrato intermitente você trabalhar prestar vários serviços para diversos empregadores ou horista. Então, essa parte foi muito boa. Agora, também a única parte boa que tem, porque o que acontece? O decreto, ele é uma visão do INSS a respeito das mudanças que foram. Essa interpretação, por exemplo, não existia, não era passível de a gente entender que ia ser dessa maneira. E eles entenderam, né? Eu digo eles porque é o governo, né? O INSS é governo, então o Estado entendeu, tá? Então o INSS substituiu a contagem em dias por mês de competência. Na prática, né? E se o profissional trabalhar então ali, ele vai alcançar o mês exigido e está tudo certo. Agora, essa nova contagem está entre as poucas partes a serem comemoradas. Porque, no geral, as mudanças vão estimular ações judiciais contra o governo. Porque o INSS, cada 10 processos, 8 é contra o INSS. Cada 10 processos contra o governo, entre tanto o governo, 8 é contra o INSS. Por quê? Porque exatamente as coisas que saem do INSS são para criar barreiras, para dificultar o acesso de você que está me ouvindo aqui, do segurado do INSS, né, ao benefício. Sempre tem uma ponta, é como se ele fosse criando barreiras para você não chegar lá no benefício. Então essa nova contagem está entre as poucas, porque no demais as mudanças vão estimular muito mais ações judiciais contra o INSS e muitas coisas que foram colocadas lá já estão na contramão de decisões que já foram
confirmadas, consolidadas no Poder Judiciário. Né? Quando a gente fala assim que já foi consolidado, é porque já está unânime, já tem uma decisão consolidada. Então, por exemplo, para a contagem do tempo especial, que interessa ao vigilante, interessa a você que trabalha em condições insalubres, você que é frentista de posto de combustível, você que trabalha exposto a ruído, você que é um profissional da área da saúde, você que está exposto à insalubridade ou a periculosidade, né, foi colocado um item que não existia e que, a meu ver, vai ser o primeiro caso de gerar muitos processos. Para a contagem de tempo especial de trabalhadores que são expostos aí à insalubridade, o governo passará a exigir provas de que os equipamentos, os EPIs individuais e também os coletivos, oferecidos pelas empresas, que seja comprovado que eles não eram ou não eram suficientes para afastar o risco à integridade física e à vida, para afastar os riscos à saúde, né? Então, esse item com certeza ele está jogando o ônus para a parte que é mais fraca dessa relação. Porque entre a empresa e quem deve fiscalizar, que é o INSS, dá para dizer que o INSS é mais forte que a empresa. Porque o INSS significa o Estado que tem o poder de fiscalizar. Agora, qual é o poder que tem o trabalhador? Qual é o poder que tem o vigilante lá na sua empresa? Para brigar, para comprovar que muitas vezes essa prova de que o equipamento é insuficiente demanda de prova técnica, de perícia. A meu ver, e isso aqui vai dar muito problema e vai causar muita injustiça. E como eu disse, é feito de propósito para criar uma barreira, para evitar que a pessoa ou dificultar que a pessoa chegue lá no benefício. Né? E com isso vai gerar vários problemas em vários segmentos. Imagina um frentista de posto de combustível que está exposto a benzeno, ou o mecânico lá da indústria petroquímica que lida com óleos minerais, né? O vigilante que lida com riscos à sua integridade física e à vida, como comprovar, né? O vigilante ainda até eu vou dizer que é mais fácil porque o vigilante trabalha sem as condições de trabalho ideais, né? E é óbvio que o colete, é óbvio que o carro forte, vamos imaginar aí o carro forte que é blindado, ele são EPIs, são equipamentos de trabalho, mas né, equipamentos de proteção individual que você usa contigo, que é o colete, o que mais? O que vai ter mais? É só o colete, né? A arma não é um equipamento de trabalho, mas não é um EPI. Ou seja, não tem como evitar o risco à sua integridade física e à vida. E assim são os demais trabalhadores, tá? Então isso vai criar uma encrenca violenta, muito grande, com certeza, e vai dar problema, tá? Esse decreto, logo em seguida, deve estar saindo a instrução normativa. A instrução normativa vamos dizer assim, a visão do INSS sobre o decreto. O funcionário do INSS, ele segue o quê? A instrução normativa. Tá? Que na instrução normativa, ele detalha ainda mais os pontos da reforma e detalha um pouco mais a regulamentação, permitindo assim uma interpretação que é para ser correta das novas regras pelos funcionários do INSS que vão eles realizar as análises dos pedidos e revisões do benefício. Mas isso é feito pelo INSS, então a gente sabe que essa instrução normativa vai seguir a regra aí do decreto. E nós estamos falando aqui do decreto, né? Esse decreto vai dar pano para manga, vai começar as encrencas. É o decreto aí, o 10.410, já vamos se acostumar, decreto 10.410 que mudou o 3048, né? Que alterou algumas coisas lá do 3048, que é o que está vigorando ainda, né? A gente vai trazer muitos estudos aqui a respeito disso aqui, a respeito dessa situação. Legal? Então vamos lá. O que mais que eu vou destacar aqui para vocês aqui desses principais pontos aqui, que né, em relação ao tempo especial eu já acabei falando, né, que o trabalhador exposto a agentes que colocam a saúde em risco terá mais dificuldades para antecipar a aposentadoria.
vai ser difícil para o vigilante, porque o vigilante, é bom entender o seguinte, ele até a reforma da Previdência, ele não é considerado especial. Com a reforma da Previdência e com todo o movimento que foi feito, ele conseguiu botar uma cunha e agora vai ser feito aí a regulamentação através do projeto de lei complementar, que está lá no Senado, que vai reconhecer a aposentadoria especial do vigilante. Então, essa regulamentação que saiu agora está baseada naquilo que já foi aprovado. E quando sair a regulamentação dessa lei complementar, que vai alterar a aposentadoria especial, incluindo o vigilante, em razão da periculosidade, com certeza, essas exigências de que o trabalhador ou vigilante deve comprovar que o EPI, né, o equipamento de proteção individual, e outras medidas adotadas pela empresa não são eficientes para afastar o risco, isso vai criar uma dificuldade enorme, mais até do que já tinha antes. Porque uma coisa é você negar, outra coisa é você dizer, não, eu aceito que você seja aposentado, mas você tem que me comprovar a ineficiência dos EPIs fornecidos pela empresa. E as empresas, a gente sabe que nesse aspecto, você está jogando uma responsabilidade para exatamente aquele que deveria ser o protegido da norma, e quem deveria cobrar essa norma seria exatamente o INSS, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência Social, através dos seus auditores fiscais, auditores do trabalho, fiscalizarem a eficiência dos equipamentos colocados à disposição, em razão de que a lei aqui obriga o empregador a equipar de forma adequada os seus funcionários e também ela é responsável pelas condições do ambiente, do meio ambiente do trabalho, exatamente para não gerar o quê? Para não gerar as doenças ocupacionais, não gerar aquelas condições, aqueles aspectos que vão configurar a aposentadoria especial e evitar minimizar os riscos de acidente de trabalho. Ou seja, isso aqui com certeza vai bater na justiça e a justiça novamente vai reverter essa situação, tá? Um outro ponto que merece um destaque é exatamente o afastamento por acidente de trabalho, né? O afastamento por acidente de trabalho. O que significa isso? Que o período de afastamento do trabalho por acidente ou doença ocupacional, ele deixa agora de contar como tempo especial. Ou seja, isso já foi declarado na Justiça do Trabalho, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, já considerou recentemente, inclusive, que até mesmo o auxílio doença comum, ele pode ter uma contagem especial, né? O que eu estou falando do auxílio doença comum? É porque o que está se falando? Que o período de afastamento do trabalho por acidente de trabalho, acidente típico ou uma doença ocupacional. A doença ocupacional ela é equiparada ao acidente de trabalho. Tá? Quando a gente fala doença ocupacional, porque é uma doença que ela é originária pelo exercício do trabalho decorrente das condições do ambiente de trabalho. Então a gente fala muito de doença do trabalho, doença profissional, mas doença ocupacional agrega essas duas situações. No fundo é isso mesmo, tá? O que é importante? Que a doença ocupacional ela se equipara ao acidente de trabalho. E o que está dizendo? Que vai deixar de contar como tempo especial. Então vamos lá imaginar que você aposentadoria especial, você é especial, você está trabalhando numa condição que é especial, aí você fica 2 anos, sofre um acidente de trabalho vigilante. O vigilante sofre um acidente de trabalho. O que é o acidente de trabalho do vigilante? Houve uma tentativa de intrusão, o vigilante se opõe, entra em troca de tiros com os marginais e vem a ser, vamos dizer assim, atingido, fica ferido, e hospitalizado, passa por uma cirurgia. E nessa brincadeira toda aí, ele fica 2 anos afastado.
fica 1 ano afastado, fica 8 meses afastado. O que vai acontecer? Esse período não vai ser contado, né? Não vai ser contado como tempo especial. Ou seja, como assim, né? Como assim não vai ser contado como especial? Né? Por quê? Por qual razão? Isso gera uma discussão que tinha antes, já nesse decreto 3048 e na própria instituição normativa anterior, e foi exatamente o motivo, razão de fazer processo para chegar lá no STJ, e o STJ recentemente, de vários processos, decidiu agora que eu digo ano passado, né? E decidiu que é considerado. Inclusive, quando você trabalha em condição especial e se afasta no auxílio doença comum, numa doença que não tem ligação com um acidente ou com uma doença ocupacional, ok? Então essa é a ideia que nós estamos tentando colocar aqui e vai dar muito problema. Isso aqui vai ser um outro negócio que vai dar muito, vai provocar muitos processos judiciais. Outra questão interessante é relacionada à carência. O que é a carência? Carência é o número de contribuições que a pessoa tem que ter, né? O número de contribuições que a pessoa tem que ter para poder ter direito a determinado benefício. Por exemplo, o auxílio-doença tem uma carência de 1 ano. Ou seja, é o tempo necessário de contribuições mínimas para você obter o direito ao benefício. Para o auxílio-doença, a pessoa começou a trabalhar hoje, ela precisa ter 1 ano de contribuição para ter direito ao auxílio-doença. E o que está dizendo? Que o segurado que está recebendo o auxílio-doença, ele poderá contribuir para ter esse período reconhecido como carência. Porque o período de auxílio-doença pode contar como contribuição, mas não conta como carência. Então, antes dessa mudança, não havia possibilidade de contar o afastamento na carência. A contagem só valia como tempo de contribuição. Agora não. Agora vai valer. Mas é uma situação que o trabalhador vai ter que desembolsar, né? Vai ter que desembolsar dinheiro para poder chegar lá a ter isso. Então, não é um benefício, vamos dizer assim, que venha facilitar. Tá? Isso é quando há uma brecha exatamente para poder contribuir, aí eles abrem, né? É essa a ideia. E por fim, um outro aspecto aqui, adiantando, que eu destaquei para esse momento, é que se o valor da contribuição no trabalho intermitente, né? Se o valor da contribuição for inferior ao valor mínimo exigido para recolhimento, não há contagem do tempo contribuído, assim como não será considerado como carência e tampouco para a manutenção da qualidade segurada. Então você veja que esse ponto aqui, ele choca um pouco com aquela outra situação que eu coloquei, que a contribuição mínima valeria para o mês. Então esse aqui vamos dizer assim, ele tem que ser entendido como um limitador daquilo que eu falei. Então eu logo já vou atrás aqui para fazer a pesquisa, para ver qual é o valor mínimo exigido para o recolhimento. Porque isso aí vai estar lá na instituição normativa, né? Se o valor da contribuição que for inferior ao valor mínimo, o cara é trabalhador intermitente. Vamos dizer que ele não contribuiu como mínimo. Então, ou seja, ele não vai ser considerado como carência e nem tampouco para a questão de contribuição, para efeitos daquilo que eu afirmei no início, de que poderia se trabalhar um dia e ganhar um mês. Trabalhar um dia, mas contribuindo o valor mínimo. Essa é a ideia. Outra coisa interessante que aconteceu também foi uma decisão no STJ que reconheceu o trabalho infantil, que reconheceu o trabalho abaixo dos 12 anos como rural. É sabido que você pode juntar o período rural, que trabalhou nos tempos com os pais, então a gente sempre brigava para que o reconhecimento fosse feito a contar dos 12 anos. Então isso é meio padrão. 12 anos de agricultura, né? Já está batido o martelo que dos 12 até quando você saiu da roça, até quando você assinou a carteira, você pode contabilizar, né? E isso ajuda porque vai somar com o tempo comum, e se você fechar os 35 anos, se for homem, ou 30 anos, se for mulher, até o dia 12,
12/11/2019, você escapa da reforma da Previdência. Então é muito importante esse detalhe aí, tá? Os aposentados e quem já é aposentado, o que pode fazer? Pode fazer uma revisão, né? Se você está aposentado e tem algum benefício, tem algum período de trabalho rural, eu sempre digo, é possível você pedir a averbação desse período e fazer uma recontagem do tempo e, consequentemente, isso vai afetar o valor da sua renda que você recebe de aposentadoria, tá? Então, o que essa decisão diz? E essa decisão é importante porque ela foi dada exatamente pelo ministro do Superior de Justiça, que é o Napoleão, que ele está lá com o processo do vigilante, aquele processo de aposentadoria especial para reconhecer o vigilante portar com arma ou sem arma de fogo para ter direito ao benefício especial. Então, está com ele esse processo e ele que deu essa decisão aí, que é reconhecer o período de atividade anterior aos 12 anos, né? Anterior à idade abaixo dos 12 anos ainda, desde que devidamente comprovado e tal. Porque ele diz assim que não pode, criança não pode trabalhar. Mas se não for reconhecido esse tempo, devidamente comprovado, vai se estar duplamente prejudicando ela, né? Porque ela já foi prejudicada uma vez porque trabalhou e vai ser prejudicada a segunda vez em razão de não ser reconhecido o seu tempo, tá? Então, antes, as contribuições, é interessante entender, antes as contribuições elas só eram aceitas quando a idade do segurado era compatível com a legislação válida na época em que a atividade remunerada foi desempenhada. E essas idades elas variam entre os 12 e os 16 anos, tá? Então, a orientação do INSS é para que os segurados que tiverem prova da atividade remunerada em idade abaixo dos 16 anos, é necessário fazer um pedido de inclusão, e isso pode ser feito através de um processo administrativo, e volto a dizer, tem que ser devidamente comprovado. No caso da área rural, você não vai ter documento no seu nome, porque com 12, 14, 15, 16, 17 anos, você não tinha documento nos nomes, só vai começar a ter nos 18 anos, quando faz o alistamento militar. Então, nesse período, como é que prova o período rural? Prova através da documentação dos pais, né? E nessa época ainda, nem a mãe tinha documento no nome dizendo que ela era agricultora. Então, como é que prova? Tu vai pegar a certidão de casamento e lá deve estar a profissão do seu pai como agricultor. Deve ter também vários irmãos, então vai pegar a certidão de nascimento dos irmãos e lá vai estar a profissão do pai como agricultor. Aí tem o registro do terreno, que é o registro do terreno que o pai trabalhava. Provavelmente lá vai estar os registros de compra, né? E aí esse registro de compra aí faz com que esse registro de compra vai lá também, vai estar o registro de compra e venda e vai estar lá a qualificação do agricultor, né? Então, e como é que tá? Até aqui tudo bem. Mas aí você vai dizer, mas o pai, ele era agricultor, mas ele trabalhava em terras arrendadas. Aí tem o contrato de arrendamento? Não tem o contrato de arrendamento. Naquele tempo fazia o contrato de bigode, né? Fazia assim na palavra. Então, o que você vai fazer? Você aí vai ter que comprovar, através de testemunhas, de que ele trabalhava nesse terreno. Então, é importante trazer os dados de quem era o terreno, né? De como é que acontecia isso. E aí, prova testemunhal entra na parada, né? Então, você pode arrolar, pensar testemunhas da época que sabem dizer tudo isso que a gente está afirmando, que o terreno era arrendado, testemunha que vão dizer também que você trabalhava lá nas terras, junto com seus irmãos, que plantavam para a sobrevivência, para a manutenção, né? E claro que tem que vender, é importante você ter sempre não é só a agricultura de subsistência, é plantar para si, mas também para vender, para fazer comércio. Então é importante que se diga isso. E quais são os outros documentos interessantes que podem ser conseguidos? Fotografia, se tiver, vale. Fotografias antigas, vale. E também é preciso tomar atenção, porque normalmente naquele tempo se entregava o produto numa cooperativa, daí tinha as notas da cooperativa, ou
as notas de venda, que era muito raro na época ter bloco de nota para vender, mas ainda é possível de ter bloco de nota, ou então notas de compras de equipamentos agrícolas. Isso também serve, isso também é provável, tá? E muito importante se o pai era associado numa cooperativa de agricultores, numa associação de agricultores, ou também no sindicato dos trabalhadores rurais. Então esses documentos são, e também servem documentos de terceiros dos irmãos. Por exemplo, se você é o mais novo, tem o irmão mais velho, e o irmão mais velho também começou a ter documentos que comprovam que ele trabalhava lá na mesma terra, porque o importante é comprovar que o regime era de economia familiar. Significa o que é isso? Significa que a família unida, a família junto, trabalhava em regime de economia familiar. A família toda trabalhava na roça para poder subsistir, tá? Essa que é a ideia que a gente quer, essa é a ideia que tem que ser comprovada. Então não precisa ter, eu falei aqui os documentos, né? Não precisa ter um documento por ano, mas é importante, é necessário que tenha, eu sempre costumo assim, você pensa numa ponte, né? Na ponte tem aqueles pilares que ficam um pouco distante, né? Então é importante que você tenha documentos que sejam indícios daquilo que você está falando. E os intervalos que não tem documento nenhum se comprova com prova testemunhal, que também deve ser pessoas de idade lá da época, né? Então, através disso, você consegue comprovar. Qual é a novidade? A novidade é que você pode comprovar tempo de serviço, o tempo abaixo dos 12 anos. Então, o que eu estou dizendo aqui? Se você tem essa condição de comprovar abaixo dos 12 anos, trabalhou com 10 anos, eu comecei a trabalhar com 10 anos, então você tem 2 anos. Não, eu trabalhei com 9, então você tem 3 anos. Esse tempo pode ser o suficiente para você escapar ou da reforma da Previdência, ou você pode, já se é aposentado, pedir uma revisão e, obviamente, aumentar aí o coeficiente do valor que você vai receber. Tá legal? Então, isso é muito importante. É muito importante você prestar atenção e verificar quem de vocês, se você não é o seu caso, mas quem do seu circuito, do seu raio de circulação, né, do seu raio de relacionamentos, que tem essa condição, né? Então é muito importante mesmo prestar atenção, porque esse é um fator muito importante para poder escapar da reforma da Previdência, tá? Então não vire as costas. Não pense que seja difícil de confirmar isso, porque, como eu te falei, essa documentação não é difícil de achar, porque a documentação praticamente é no cartório, são nos cartórios, né? Registro de nascimento, registro de casamento, mesmo que seu irmão seja casado, ou né, o pai já faleceu, alguma coisa assim, aí o registro está lá no cartório. Então não é difícil de conseguir a documentação, né? Prova testemunhal também, né, sempre não é também complicado de fazer, tá legal? E eu vou agora responder a uma questão que também é de interesse de todo mundo, é um interesse que é meio geral, né? A pergunta do vigilante a empresa do vigilante que me mandou no meu WhatsApp aqui, é o Alex Garcia. Alex Garcia, aqui de Santa Catarina mesmo. Balneário Camboriú, vigilante guerreiro lá, ele disse, a empresa fechada, como comprovar a exposição ao trabalho exposto ao ruído? Essa é uma pergunta que serve para todos, não serve só para a questão do ruído, né? Ou seja, você precisa comprovar a questão especial e a empresa não existe mais, tá? Como é que você faz isso, tá? Então, como é que faz? Empresa fechada, como comprovar a exposição ao ruído? Tá? A saída para essa situação é a comprovação indireta da exposição ao ruído. E existe por meio de uma perícia técnica. E quando a gente vai por ruído, não tem jeito. Quando vai por ruído, não tem jeito, tem que ir para uma prova pericial. Claro que a prova testemunhal ajuda, né? Mas é prova técnica, né, que a gente fala, né? Então o que a gente faz? Faz uma prova emprestada, que você pode pegar já de um outro processo, pode ser um processo trabalhista, pode ser um processo de aposentadoria de alguém que trabalhou naquela empresa e se aposentou numa época lá passada, tu vai lá e pega aquela prova emprestada para você,
né? Porque você trabalhou no mesmo lugar, trabalhou na mesma área, no mesmo setor, então por isso que é indireta, né? Agora, outra forma de fazer isso é fazer uma perícia hoje mesmo numa empresa similar àquela que você trabalhava. Similar significa assim, igual, ou próxima, né? Que tem as mesmas circunstâncias, as mesmas condições, a mesma realidade do que ela, tá? E a respeito dessa situação, tem um enunciado uma súmula 106 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que ajuda bastante. O que está dizendo lá? Ele diz assim, quando impossível a realização de perícia técnica no local de trabalho do segurado, admite-se a produção dessa prova em empresa similar, a fim de aferir a exposição aos agentes nocivos e comprovar a especialidade do labor. Ou seja, essa súmula ela serve, né, para para todo o Brasil, né? Porque o que acontece? A gente usa muito as súmulas dos tribunais para poder configurar, para poder dar maior persuasão, para poder dar mais suporte, apoio. Então isso aqui serve para o Brasil todo, tá? E os juízes serão mais ou menos exigentes na comprovação dessa similaridade, porque o que acontece? Você tem que provar, no caso, as condições e provar que a empresa é realmente similar. Senão você vai lá e acha uma empresa que não seja similar, mas você consegue tirar a prova do ruído, aí não vai funcionar. O juiz vai ficar meio cabreiro. Então o juiz vai querer que você comprove assim, cara, qual é a prova que tu tem que essa empresa é similar àquela? Então como é que entra? Aí entra a prova testemunhal, né? Aí entra as testemunhas para dizer, realmente, né, o ambiente de trabalho na época era muito semelhante àquela que foi feita aí, tá? Então essa é a forma assim com que, e é muito comum, tá? Você vai ter que contratar um técnico de segurança do trabalho, vai ter uma despesa extra aí para poder fazer essa situação, tá? Mas é bem tranquilo. E isso também serve para outras situações que eu acabei de falar aqui, serve para a situação de você comprovar que trabalhou como vigilante numa empresa que já não existe mais, né? Serve para não só para a questão do ruído, mas serve para né? Serve para outra circunstância, outra situação que tenha insalubridade. Mas o ruído é aquele que é mais comum, né? É mais comum em serrarias, em ambiente que tenha circulação de veículos, né? Na indústria, né? Então máquinas e tal. Então o ruído realmente até na indústria de alimentação, né? Então também é muito forte isso aí, tá? Então é importante responder essa pergunta, né? Que serve, como eu disse, serve para todas as demais, né? A outra coisa que está ligada com essa pergunta aqui, que é a questão do laudo técnico, tá? Então a questão do laudo técnico, existe assim duas situações. A primeira é quando não consta em relação à metodologia, tá? O STJ também já decidiu, não foi o STJ, foi a Turma Nacional de Uniformização, foi a Justiça Federal, para você entender. Ela decidiu lá o tema 174 e fixou uma tese de que para aferir, né, que aí é o seguinte, eu vou ter que comprovar que tem ruído. E para mim provar que tem ruído, eu preciso ter uma metodologia para isso. E qual é a metodologia que deve ser utilizada? É aquela que está contida lá na NR15, né? Ou a chamada NHO 01 da Fundacentro ou a NAR15. Essa metodologia foi definida lá nessa decisão da Turma Nacional de Uniformização. E o que está dito? Vamos lá ler que é mais interessante. A partir de 19 de novembro de 2003, para aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO 1 da Fundacentro ou na NR15, que reflitam a medição de exposição durante a jornada de trabalho, vedada, quer dizer, proibida, a medição pontual, devendo constar do perfil profissiográfico previdenciário
a técnica utilizada e a respectiva norma. Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para a aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP, o Perfil Profissional Previdenciário, não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico, LTCAT, para fins de demonstrar a técnica utilizada na bendição, bem como a respectiva norma, né? Portanto, estando registrado lá no PPP uma dessas metodologias, o documento é, por si só, capaz, ele é hábil de comprovar a exposição ao ruído. Aí está tranquilo, né? Nesse aspecto, sim. Agora, em vista disso, essa metodologia só é válida para... Por quê? Porque essa decisão ocorreu e ela é só válida para os pedidos ou para aquelas circunstâncias e situações a partir de 19 de novembro de 2003 para frente. Se você trabalhou antes do período, aí não vai ser necessário seguir essa orientação aqui, né? Então, mas vai precisar de laudo? Sempre vai precisar, tá? Vai precisar, quando não consta a metodologia no ruído do PPP, a partir de 19 de novembro de 2003, ou então, quando é muito lá para trás e a única prova que tem é aqueles antigos formulários, SB40, DSS 8030, o DIRBEM 8030, que são períodos anteriores à data de início da obrigatoriedade do PPP, que começou lá em janeiro de 2004. Então, antes de 2004 para frente, já é necessário o PPP, aí tem o LTCAT, aí a coisa já fica muito mais registrada. Antes era muito triste, porque era esses formulários, principalmente o SB40, DSS 8030, eu usei muito isso aí, né? Ou seja, se o período de trabalho é anterior a 1 de 1 de 2004, o segurado, se você, o vigilante, o trabalhador, só tem formulários antigos, então, obviamente, ele vai ter que ter o laudo técnico na forma com que eu falei, né? Vai ter que contratar um técnico de segurança do trabalho, um médico de segurança do trabalho, e se a empresa existir, aí vai lá, faz esse laudo técnico, essa perícia, né? E demonstra ali o nível de ruídos que tinha para poder comprovar, né? Se a empresa não existe, como eu já disse, repito novamente, aí tem que olhar uma empresa similar, uma empresa próxima, parecida, mas aí você já sabe que também tem que comprovar que essa empresa é semelhante àquela que você trabalhava por essa razão, por aquele outro ponto, por essa circunstância e tal. E se não tiver meios documentais, né, prova, alguma foto, alguma fotografia, alguma prova material, aí serve a prova testemunhal. Legal? A exposição ao ruído realmente ela é sem dúvida um dos maiores fatores de reconhecimento da atividade especial, tá? E então por isso que é interessante a gente está resolvendo as perguntas aqui e só para entender que o enquadramento legal do ruído ele já teve várias, ele é uma das que é mais regulamentado, que é muito complexo ali, já houve várias alterações, né? E durante o tempo aí é onde saiu os anexos que foram regulamentando, saiu em 64, 79, 97, 99 saiu de novo, então você veja que, né? E nessas regulamentações que foram ocorrendo, né, foram alterando os níveis de tolerância e aplicação no tempo. Então os níveis de tolerância ao ruído foram alterados ao longo do tempo. Então é de extrema importância a gente saber por quê? Porque a cada tempo que você trabalhou, os limites são diferentes. Até março de 97, o ruído, para ser considerado, ele tinha que ser acima de 80 decibéis. Acima de decibéis. Por isso que a gente vai lá medir. Então até março de 97 foi quando houve o decreto 2172. Até março de 97. Entre 6 de março de 97 e 18 de 11 de 2003, o ruído já passou para 90 decibéis. Então, se você trabalhou até 97, é 80 decibéis que era menor. Entre 97 e 2003, passou para 90 decibéis. E a partir de 2003 para cá, o ruído é acima de 85.
Então você teve 80, 90 e voltou para 85, tá? Então por isso que vai fazer a medição e é importante. Vamos imaginar que você esteja ali com um ruído acima de... O ruído no período de 2003, um ruído ali 83%. Você pode contestar, né? Pode fazer uma revisão, é possível agora fazer a revisão para dizer que o equipamento, você pode contestar o laudo, é isso que eu quero falar, né? A qualquer momento você pode contestar o laudo, ou porque ele foi subestimado, ou porque foi superestimado os equipamentos de proteção individual. Então você contesta exatamente a eficácia do equipamento em reduzir aquele ruído, tá? Então é muito importante ter atenção quanto a esse aspecto, que são detalhes que às vezes você diz, eu não vou atrás, eu não vou fazer isso, sai muito caro. Cara, é o custo da oportunidade, né? Agora é a hora de você. Se você está ali com pouco tempo para poder fechar o tempo antes da reforma da Previdência, que é 13/11/2019, você tem que fazer todos os esforços, porque depois da reforma da Previdência, você vai trabalhar mais, vai contribuir mais e vai ganhar menos, né? Você deve estar acompanhando aí os programas que a gente faz, você deve estar acompanhando as notícias, as informações, você é uma pessoa inteligente e sabe do que eu estou falando. Ou seja, depois da reforma da Previdência, o cara brinca até que, acabou, não vai ter mais aposentadoria. Então, tudo que for necessário, e principalmente esse período especial, porque você pode converter e vai ganhar 40%. Ele não é muito mais ou muito. Se você achou 2 anos, se converter vai ganhar 40%, né? Então você já vai ganhar já vai ganhar ali 8 meses. 8 meses, que dá 12, vai ganhar 40%, vai ganhar 8 meses. E 8 meses já dá um impacto lá conforme o tempo que você tem para dar um pulo, para dar um salto ali, tá? Então isso é importante, por isso que é importante ter se detalhar, fazer um ajuste, né, de onde que você pode melhorar para poder desenvolver a questão do tempo de serviço para você impactar. E se você já é aposentado, não tem o risco da aposentadoria, mas tem o quê? A necessidade de melhorar a renda mensal inicial, a renda mensal, né, que você está ganhando, que todo mês que passa, todo ano que passa, você vai reduzindo ela, porque o reajuste do salário mínimo não é o mesmo reajuste das aposentadorias. Agora, uma outra questão que está muito ligada com o ruído é se o uso de IPI ele pode descaracterizar a atividade especial, né? É aquilo para não ter dúvida, né? Em se tratando de ruído, a resposta é não, né? A resposta é não, simples assim. Sabe por que isso já é simples assim? Porque esta questão já chegou no Supremo Tribunal Federal, no julgamento lá do tema 555, essa é fácil de gravar, né? 555. E na ocasião lá ele foi consolidado que a utilização do equipamento de proteção individual não é capaz de neutralizar totalmente a nocividade da exposição ao ruído, né? Então o que acontece? Você está lá num ruído acima de 85, ou está com 85, mas você usa equipamento de proteção individual, e você não vai estar exposto àquele ruído de 85, você vai estar exposto a um ruído, vamos dizer, de 80, não tem problema nenhum. Porque o que acontece é que o meio ambiente, o ambiente que você está exposto com aquele ruído, ele mesmo assim ele te afeta, né? Então, qualquer informação sobre a eficácia do equipamento deve ser desconsiderada, tá? Cabe sempre lembrar que essa decisão ela foi julgada com repercussão geral. Então, o que acontece? E tem um efeito vinculante. A decisão que foi feita naquele processo serve para vincular todos os processos que estão na mesma condição ou que forem requeridos na mesma condição. Então, desse modo, é bastante claro que o uso de IPI deve ser totalmente desconsiderado em se tratando de exposição ao ruído. Legal? E muita gente não sabe disso.
Então, muitas vezes o que acontece? Muitas vezes você se aposentou, na época que você estava fazendo esse processo não era considerado, você deixou passar batido. E nesse meio tempo houve essa decisão e você está lá daí com uma situação que tem ali no seu processo uma possibilidade muito boa de revisão e você deixa de perder dinheiro. Então, se não for o seu caso, você pergunte para as pessoas, você está aposentado, não está? Tinha ruído no seu tempo? Você aproveitou todo o ruído? Seja um agente que leva a informação. Tem pessoas que ajudam as pessoas levando o quê? Prestando serviço, ajudando a um serviço social, né? De participar de algum evento social, arrecadar roupa, arrecadar alimentos e tal. E você tem a possibilidade de ajudar muitas pessoas levando uma informação que efetivamente vai alterar o valor que a pessoa recebe. E isso é muito potencializante, é muito, muito poderoso, porque você ajuda aquela pessoa a ter uma renda a mais todo mês. Ela não vai ganhar lá uma cesta básica e pronto. Não, ela vai ter aquela receita, aquela renda, e aquilo vai impactar no 13º dela, vai impactar na família e nesses pontos aí. Tá? Então leve a informação, compartilhe a informação, seja um ser da luz que leva conhecimento efetivo que ajuda as pessoas. Legal? Muito bem, a gente já tá, passou rápido pra caramba aqui o programa. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil, né? E é isso que eu desejo, né? Espero, a gente sempre tem um espírito de levar o conhecimento, ao objetivo de levar o conhecimento para as pessoas, tá bom? E nesse tempo eu desejo que você fique com Deus e desejo saúde e prosperidade para você e sua família. Tchau, fui!